No ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical, com Viviane Freitas. Chegou sexta-feira e como você está? Animado para o amanhã, para o dia de hoje? Bem, para muitas pessoas, sábado é um dia de descanso, então as pessoas comemoram quando chega sexta-feira. Mas nós que servimos a Deus, comemoramos todos os dias. Sabe por quê? Porque as nossas forças não vêm de um descanso. Claro, precisamos descansar, dormir à noite, mas as nossas forças vêm. Quanto mais servimos a Deus, mais nos fortalecemos, mais animados, mais disponíveis para servir ainda mais a Deus. Sabe por quê? Ele renova as nossas forças. Então, participe você desse programa para você renovar as suas forças. Em algum lugar entre o quente e o frio. Em algum lugar entre o novo e o antigo. Em algum lugar entre quem eu sou e quem costumava ser. Em algum lugar no meio, o Senhor vai me encontrar. Em algum lugar entre o errado e o certo. Em algum lugar entre a luz e a escuridão. Em algum lugar entre quem já fui e o que o Senhor me faz ser. Em algum lugar no meio, o Senhor vai me encontrar. Quão perto posso chegar, Senhor, da minha entrega, sem perder todo o controle? Guerreiros destemidos numa cerca de estacas, abandono imprudente em um mesmo consenso, uma fé profunda no extremo superficial, somos apanhados no meio. De olhos bem abertos para as diferenças, de um Deus que queremos e de um Deus que Ele é. Mas trocaremos os nossos sonhos pelo dele?
ou seremos encontrados no meio? Somos encontrados no meio? Em algum lugar entre o meu coração e as minhas mãos? Em algum lugar entre a minha fé e os meus planos? Em algum lugar entre a segurança do barco e as ondas agitadas do mar? Em algum lugar entre um sussurro e um rugido? Em algum lugar entre o altar e a porta? Em algum lugar entre a paz satisfatória e o querer sempre mais? Em algum lugar no meio me encontrará. Quão perto posso chegar, Senhor, da minha entrega, sem perder todo o controle? Guerreiros destemidos numa cerca de estacas, abandono imprudente em um mesmo consenso, uma fé profunda no superficial, somos encontrados no meio. De olhos bem abertos para as diferenças, de um Deus que queremos e de um Deus que Ele é. Mas trocaremos os nossos planos pelo dele? Ou seremos encontrados no meio? Guerreiros destemidos numa cerca de estacas, abandono imprudente em um mesmo consenso, uma fé profunda no superficial, somos encontrados no meio. De olhos bem abertos para as diferenças, de um Deus que queremos e de um Deus que Ele é. Mas trocaremos os nossos sonhos pelo dele? Ou seremos encontrados no meio? Senhor, tenho certeza que está neste lugar e sei que está ao meu lado, me amando mesmo nessas noites, e que sou encontrado no meio, em que sou encontrado no meio. Você ouviu a tradução Somewhere in the Middle, em algum lugar no meio, de Casting Crowns. Será que você tem buscado poder, fama, status, ser reconhecido, ser aceito? Você está sempre insatisfeito com o que tem. Você está sempre comprando sem mesmo precisar. Você sempre almeja algo a mais. E quanto mais adquire, mais ainda falta? Por que isso acontece na sua vida? Aprenda o que um desejo desmedido pode causar na sua vida. Acompanhe na série A Cobiça. Estamos falando sobre cobiça. Pois é, para entendermos de forma fiel a palavra de Deus, nós temos que comparar a nossa vida com a palavra de Deus. Existem muitos que se dizem ser de Deus, não é verdade? Mas o que diz a palavra de Deus, a Bíblia, sobre os que querem servir a Deus? Será que podem ser cobiçosos? Será que podem levar uma vida desregrada? Vamos saber o que a Bíblia orienta, porque muitos usam a palavra da graça, que Deus perdoa, que Deus já pagou o preço, ou seja, que pode pecar à vontade, que depois Deus perdoa. É mais ou menos isso que querem dizer. Ou seja, vivem de uma forma inadequada como servos de Deus, mas se dizem de Deus. Não é o que as pessoas dizem, mas é o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia entra em detalhes. Diz assim, em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel, ou seja, todas as outras palavras
que não estão pautadas na palavra de Deus, porque o diabo usa uma palavrinha solta, ou um versículo solto, e distorce de uma forma para se adaptar ao seu gosto, ao seu jeito, à sua maneira, e não à vontade de Deus. Então aqui diz assim: esta é uma palavra fiel, não vai te trair, não vai te enganar. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, o servo de Deus, que quer ser usado por Deus, ele tem que ter uma vida, uma família, uma esposa, um homem exemplar que é vigilante, ou seja, ele está se observando, se disciplinando o tempo todo, porque esse é o fator importantíssimo no cristão, no servo de Deus. Ele se vigia o tempo todo. Sóbrio, honesto, não distorce, não mente, não engana, não tira vantagem. Hospitaleiro, ou seja, apto para dar, apto para ensinar, como diz a palavra de Deus. Não dado ao vinho, ou seja, essa situação de beber muito, de ficar embriagado, não convém para aquele que serve a Deus. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, quer tirar vantagem para si, mas moderado, não contencioso, não avarento. Ou seja, aqui já entra em detalhes que fala sobre a vida que ele leva. Primeiro, com ele mesmo, sendo marido de uma só mulher, com ele mesmo sendo espiritual, vigilante, sóbrio, honesto, com as pessoas, hospitaleiro, apto para ensinar. Volta para ele de novo, não é dado ao vinho, não é espancador, quer dizer, não é violento, não cobiçoso de torpe ganância, quer dizer, que tem desejo de ganhar dinheiro, de prosperar, de ter uma casa para si, de ter um apartamento, não pode. Aqui está falando não cobiçoso de torpe ganância, ou seja, os que servem a Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, eles não têm outro trabalho. Eles vivem para a obra de Deus, porque não pode ficar dividido em servir a si mesmo e servir a Deus. Então, na Igreja Universal do Reino de Deus, existe uma regra. Nem a esposa do pastor trabalha, a não ser que é pedido para a igreja, pela necessidade da igreja, dá uma ajuda se for preciso, mas não é pelo trabalho, pela profissão que exerce, porque não é uma profissão, não é considerado como profissão. Porque o chamado do servo de Deus, inclusive a sua esposa, é para servir, é para dar, e não para ter cobiças, não para ter seus sonhos, né? Mas moderado, quer dizer, uma pessoa modesta, não contencioso, ou seja, sabe quando a pessoa não está satisfeita? Ela começa a provocar contendas, ela começa a fazer
problemas em coisas pequenas e passa isso para outras pessoas. Isso não é o dever do episcopado. Não pode enganar, porque isso não é o Espírito de Deus. Um bispo, um pastor, uma pessoa que tem uma responsabilidade, ou seja, outras pessoas vão chegar até ele para serem ajudadas. E ele não pode ser mau testemunho, ele tem que dar bom testemunho, ele tem que viver a fé. Pense sobre isso e voltamos logo após essa trilha musical. Então, pensou? Pois é, a gente precisa observar a nossa vida para a gente não ser enganado pelo nosso próprio coração. O coração, ele quer se convencer que está tudo bem, para que não tenha que fazer esforço. Sabe que o reino dos céus é tomado com esforço. Mas então, quem quer servir a Deus deve se esforçar, ou seja, sacrificar a sua própria vida em prol do bem maior. Esse bem maior não vai ser apenas no reino dos céus, vai começar aqui, aonde nós estamos. Quem vive pela fé, quem serve a Deus e se sujeita a obedecer a palavra de Deus, esse é feliz. Bem, vamos dar continuidade ao que é necessário para que o bispo seja irrepreensível,
né? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Ele tem que ser um exemplo na sua casa, para a sua própria esposa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Ou seja, o bispo é uma pessoa que cuida de uma igreja, ou de várias igrejas, de vários servos de Deus. Ele também não pode ser neófito. Sabe o que é neófito? É principiante na fé. Uma pessoa que se converteu há pouco tempo, que foi batizado com o Espírito Santo há pouco tempo, não pode ser um bispo. Não é pela teoria que ele chega a ser bispo, pelo menos na Igreja Universal do Reino de Deus, mas com diversas provas, né? Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Ou seja, se a pessoa é infantil e ela recebe uma responsabilidade muito grande com outros servos, com outras pessoas, uma maior responsabilidade, essa pessoa não pode ser neófito, porque senão vai se ensoberbecer e aí acaba perdendo a sua própria salvação. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Bem, por hoje nós vamos falar só isso, mas tem mais coisas falando dos servos de Deus. Mas eu quero aproveitar e falar com você, ouvinte, que não é um diácono, não é um obreiro, um pastor. Você talvez diz assim: eu não sou pastor, eu não sou esposa de pastor, não sou obreira. Pois é, mas a fé não precisa de status nesse mundo. O Senhor Jesus, ele não tinha status de sacerdote na época que ele veio. Ele não era filho de sacerdote, lembra? Ele não nasceu num palácio. O Senhor Jesus, ele serviu e ele foi excelente em tudo que ele fez, tanto como filho, antes de receber o Espírito Santo, depois que recebeu o Espírito Santo, sempre foi uma referência para todos nós. Por isso, ele foi e é o nosso Salvador, porque ele veio em corpo humano, sendo tentado em tudo, mas não pecou, ou seja, foi o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro Cordeiro de Deus, que não tinha pecado. Ou seja, ele foi fiel. E Deus espera que nós, que queremos servir a ele, que sejamos fiéis, que tenhamos um exemplo, uma disciplina na nossa vida. Sabe, a minha fé exige vigilância, exige oferta, ou seja, entrega minha para Deus, tanto do que eu faço para Ele fisicamente,
minhas ofertas pessoais que eu dou. Ou seja, Ele enxerga, Ele vê tudo que eu faço. E Ele observa como eu faço. Como eu sou como esposa de pastor, como meu marido, como eu sou em casa, quais são as minhas escolhas, o meu tempo, o que eu priorizo. Ele está me vendo se eu dou testemunho para Deus. Sabe, talvez você nunca prestou atenção, mas Deus, Ele nos observa. E Ele vai usar pessoas que se dispõem em servir, ou seja, deixam de servirem a si mesmo para servir a Deus. Ele observa. Tá certo? E a cobiça não tem nada a ver com o servo de Deus. Se você é uma pessoa que vive cobiçando, você não serve a Deus. Você ainda pode ter status, você pode ter um título na igreja, mas o que a Bíblia diz é a palavra fiel. Os que querem servir a Deus têm que fazer uma obra excelente, ou seja, tem que viver de forma excelente, um testemunho vivo. Tá certo? Ou seja, isso nos ensina a cada um de nós estarmos exercitando a fé, porque apenas a fé pode nos justificar, porque ninguém é perfeito, mas quando exercitamos a fé, nós obedecemos, nós aceitamos sujeitar à vontade de Deus e vivemos nessa fé.
estamos apresentando Tarde Musical. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. Eu quero ser regado com as águas do Espírito Santo. Tira de mim os galhos secos, me trata, me limpa, pra eu te servir. Só o que me importa é que tu cresças e que eu diminua em mim. Eu quero encher teus celeiros de frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua palavra. Ah, quantos salvos pra ti. Recebe, ó Deus, no teu reino os frutos que eu colhi aqui, onde eu plantei tua fé. Só vencedores eu vi. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, e isso reconheço.
ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que cada passo meu seja guiado pelos teus. Que o Senhor possa se agradar de mim. Que a minha atitude seja igual à do Senhor. E que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim e mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Aleluia. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. E que em mim tu sejas sempre o maior. Deus é santíssimo, ou seja, nós precisamos dele e ele é perfeito. Então, nós não podemos brincar com tudo que ele tem nos dado.
devemos respeitá-lo. E a forma que respeitamos a Deus é quando nos sujeitamos, aceitamos Ele acima de qualquer ideia e pensamento próprio. Colocamos a vontade de Deus acima da nossa. Ouça essa canção Santíssimo da banda Universos e desfrute dessa santidade do qual todos nós devemos dar a Deus, viver uma vida santa, separada do pecado, pois o mundo quer corromper o que nos ensina a palavra de Deus. Não aceite sujeitar-se ao mundo, aceite-se a sujeitar-se a Deus através da sua vida. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Aclamarei teu santo nome por toda a eternidade. Revela-te a mim, rendido estou a ti, nasci pra te adorar. Ó Santíssimo, grandiosíssimo, digno tu és de toda adoração, me rendo aos teus pés, ó Santíssimo, grandiosíssimo, que honra e que prazer é exaltar teu nome, Senhor, te bendizer. Como você tem tratado a Deus? Será que você tem tratado a Ele como Santíssimo? Ou você tem tratado Ele como qualquer? Pois é, a maneira com que tratamos a Deus mostra a nossa consideração ou não com Deus. Se existe relacionamento com Ele verdadeiro ou se existe, vamos dizer assim, apenas interesse pelos seus benefícios. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar.
Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Só tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Estou contigo, ora não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possa ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar. Não me deixes, não me deixes sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. O profeta velho diz conhecer toda a Escritura Sagrada. O homem de Deus vive pela fé as palavras contidas na Escritura Sagrada. O velho profeta
relembra seu passado para se impor no presente. O homem de Deus vive com temor o presente para garantir seu futuro. O profeta velho ouve em seu coração a voz do seu eu, baseada em sua sabedoria. O homem de Deus ouve a voz do Espírito Santo pela dependência de sua direção. O profeta velho tem o olhar de malícia. O homem de Deus tem a pureza da misericórdia. O profeta velho vive uma rotina no seu dia a dia. O homem de Deus vive a diferença pelo seu novo coração. Igreja Universal do Reino de Deus.
Você está precisando de ajuda? Entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 011 3573 3535. Vou repetir: 011 3573 3535. Fale com a nossa equipe. Nós queremos te ajudar. Para localizar a Igreja Universal mais próxima de você, acesse universal.org/localizar. Se ninguém te entende quando choras, tuas dores vagas horas de agruras e aflições. Se ninguém te ouve quando gritas, em tuas horas mais aflitas, procurando soluções. Se sofres a dor de um desgosto e estampas em teu rosto a imagem da desilusão, se te sentes só na caminhada, pois ao longo da estrada não achaste um irmão, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão te enxugando as lágrimas teimosas que em teu rosto ainda rolam, renovando o coração. E em paz descansarás nos braços seus, e em novo canto louvarás a Deus. Se são tão ingratos teus momentos e navega o pensamento as águas sob um vendaval, achas que já não há saída e na história de tua vida já vês um ponto final, chama Jesus Cristo nesta hora e verás que não demora e terás a sua mão, renovando tuas forças frágeis, te enchendo de coragem, apontando as soluções, e caminharás à luz dos olhos seus. Jesus contigo vai até chegar ao céu, e caminharás à luz dos olhos seus. Jesus contigo vai até chegar ao céu.
promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. I will not be silent. Oh, I'll testify of your grace. Jesus, forever my song will be you, only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. Yeah. So good, so good. You're so good to me. Forever I'll sing. You're so good to me. Yeah, so good, so good. You're so good to me. Forever I'll sing. You're so good to me. Yeah. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. Oh, this is the reason I sing, for the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. Yeah, Jesus, the reason I sing. Oh, this is the reason I sing. Existe uma guerra espiritual pela alma humana, desde o pecado de Adão até a atualidade. E neste campo de batalha, é preciso conhecer as estratégias do inimigo. Por isso agora, na tarde musical, aprenda como vencer suas guerras pela fé. O grande motivo de o Pai ter enviado o seu Filho ao mundo foi para esmagar a cabeça da serpente e dar armas espirituais ao homem, para que também faça o mesmo. O Senhor Jesus não veio fundar uma religião, muito menos ensinar dogmas e rituais às pessoas, mas veio dar vida, e vida com plenitude. Suas bênçãos são sempre transbordantes e excedem a expectativa humana por causa da sua grandeza e bondade. Enquanto os homens são impotentes diante do caos que o inferno causa, o Altíssimo do caos traz o céu para dentro de quem crê. Mas vale ressaltar que somente quem tem a fé intrépida traz essa realidade para si. Somente a fé arrojada proporciona um mundo onde os demônios não mais reinam nem tribudiam em cima dos seres humanos.
Somente quem crê, de fato, no Senhor Jesus e vive em obediência a Ele, vence a guerra invisível que é travada no campo espiritual. Obviamente, não podemos generalizar dizendo que todas as situações ruins são causadas por demônios, como algumas enfermidades provenientes de negligência com a saúde, certas dificuldades financeiras causadas pelo mau uso dos rendimentos, determinados problemas de relacionamento devidos ao mau uso das palavras, etc. Nesses casos, é preciso usar a sabedoria para resolver imbróglios desnecessários. No entanto, não podemos deixar de mencionar que há um número enorme de pessoas internadas em clínicas médicas que estão há anos sendo medicadas sem ao menos terem um diagnóstico de sua enfermidade. Há quem esteja também por longo tempo se submetendo a intermináveis tratamentos psiquiátricos que sequer conseguem amenizar os sintomas que apresentam. Outros ainda que vivem atormentados pelo forte desejo de suicídio ou pela depressão, quando na verdade há um mal por trás disso. Sem contar nos inúmeros distúrbios desconhecidos pela medicina que não são provenientes do campo espiritual, os quais levam seus portadores a sofrer e morrer sem saber que estão sendo vítimas de uma investida maligna. Essas são algumas das ações do diabo e o seu objetivo é levar a alma da pessoa que está longe de Deus ao tormento eterno. Antes, porém, ele rouba a sua paz e mata o seu corpo, como diz em João capítulo 10, versículo 10. No entanto, quem age a fé no Senhor Jesus tem o poder de aniquilar todo o mal causado pelo inferno. Aprenda a utilizar as armas da fé para alcançar o maior dos prêmios, a salvação eterna. Adquira o livro Como Vencer Suas Guerras pela Fé, do Bispo Edir Macedo. Acesse o site arcacenter.com.br.
eu chorei, You wiped it dry. o Senhor enxugou minhas I lágrimas. was confused. Quando estive confuso, You cleared my mind. o Senhor esclareceu a minha mente. I sold my soul. Eu vendi a minha alma. You bought it back for me. O Senhor a trouxe de volta para Held mim, me up me sustentando and gave me e me dando dignity. dignidade. Somehow you needed Em outras palavras, o Senhor fez questão de Gave mim. me strength O Senhor me fortaleceu to stand alone, para estar de pé novamente, to face the world para encarar o mundo out on my own. por mim mesmo. You put me high O Senhor me colocou no alto upon a de um pedestal, pedestal, so high that I could almost tão alto see. que eu quase vi a eternidade. You needed me. O Senhor me quis, You needed o Senhor fez questão de mim. and I can't E eu mal believe posso acreditar que é o Senhor. Mal posso acreditar que seja verdade. I needed you. Eu necessitei do Senhor. You were there E lá estava o Senhor. and I'll Eu never nunca vou te deixar. leave Por you que by deixaria? Eu seria um louco, 'cause I finally porque found finalmente encontrei alguém que realmente se importa comigo. you held my hand O Senhor segurou na minha mão when it was quando ela estava fria, when I was lost. quando estive perdido. You took me home. O Senhor me levou para casa. You gave me hope O Senhor me deu esperança when I was at the quando eu end estava no meu fim. and turned my E a life tua verdade back apontou as minhas mentiras. You even called E ainda assim, o Senhor me chamou de amigo. gave me strength O Senhor me fortaleceu to stand para estar de pé novamente, to face the world para encarar o mundo out on my own. por mim mesmo. You put me high O Senhor me colocou no alto upon a de um pedestal, pedestal, so high that tão I alto que eu quase vi a eternidade. you needed, O Senhor fez questão de mim. you needed, O Senhor insistiu. you needed, O Senhor fez questão de mim. you needed O Senhor insistiu. Você ouviu a tradução de You Needed Me, O Senhor me quis, o Senhor me amou, de Anne Murray. Estamos apresentando Tarde Musical.
pra ter mais uma informação e nem mesmo me emocionar através de uma canção. Eu estou aqui, Senhor, pro meu passado sepultar. Eu entrei em tua casa pra poder te encontrar. Meu Deus, eu estou aqui pra te ouvir falar comigo nessa hora. O meu viver vem agora transformar. Meu Deus, como eu preciso te encontrar. Eu estou aqui, Senhor, ouve a minha oração. Quanto tempo eu te busquei, mas não te encontrei. Nesse instante eu lhe entrego toda a minha vida em teu altar. Eu entrei em tua casa pra poder te encontrar. Meu Deus, eu estou aqui pra te ouvir falar comigo nessa hora. O meu viver vem agora transformar. Meu Deus, como eu preciso te encontrar. Meu Deus, eu estou aqui pra te ouvir falar comigo nessa hora. O meu viver vem agora transformar. Meu Deus, como eu preciso te encontrar. Meu Deus, como eu preciso te encontrar. Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo e nada vence este amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Eu te amo mais que um preso anseia ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz. E é assim que eu te amo, Jesus.
Eu te amo, mais que um preço, anseio ver toda a luz da liberdade e assim viver. Eu te amo mais que o nauta ama a pátria que deixou, mais que o pobre exilado ama o chão que o desprezou. Eu te amo mais que um cego possa desejar a luz, e é assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. E é assim que eu te amo, Jesus. Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes em que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou, eu te agradeço. Pelas vezes em que me enfureci e o Senhor me acalmou, pelas vezes em que te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz, humildemente. Eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço por ter certeza que a liberdade pode existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir. Humildemente eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu te agradeço pela esperança que me dá forças de prosseguir, por vir comigo no meu caminho e nesse instante
te agradeço por estar vivo, por existir. É tão bom a gente ter essa segurança em Deus, porque Ele está de olho na gente e nos ensina, nos orienta, nos ampara, sabe? É presente em todo o tempo, nos momentos difíceis, nos momentos bons, Ele nos orienta também. Ou seja, é um Deus presente, um Deus que ouve os meus clamores, a minha aflição. É impossível você agir a fé e ser indiferente a esse Deus, sabe? É uma questão de você pensar sobre esse assunto, porque se você não ama esse Deus, então é porque você não tem exercitado a fé para se aproximar dele, porque uma vez que você se aproxima dele para ser salvo, não apenas para atender a sua necessidade, mas para ser salvo, para ter direção, não apenas pelo trabalho, mas direção de vida, de viver uma vida justa, você vai conhecer ele de forma pessoal. Assim tem acontecido comigo. Cada dia eu tenho vivido situações diferentes e que Ele tem me guiado a toda a verdade. Bem, ficamos por aqui e amanhã, sábado, nós temos outro programa. Você sabia disso? Pois é, sábado e domingo. Sábado nós temos programa a partir das 2 da tarde e domingo a partir da 1 da tarde. E nós temos de domingo, 1 da tarde até as 4. Olha que oportunidade. E depois, mais tarde, às 10 horas da noite, você tem a noite musical. Você já ouviu? Pois é, importantíssimo você estar atento com as oportunidades que estão aí batendo na sua porta. Um forte abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Meu guia que me ilumina, és o meu dia, meu grande amor. Aonde iria, sendo tu meu calor, que me aquece em dias de dor. Tu tens sido fiel, tu tens sido fiel, fiel a mim. Tu tens sido fiel quando fui infiel. Tu cumpras promessas que destes pra mim. Tu tens sido fiel quando fui infiel. Tuas misericórdias jamais terão fim.